Vejamos como ficaria a tarefa chupar uma bala utilizando as técnicas de fluxograma e pseudocódigo. Então vamos começar com o fluxograma. Então eu coloquei aqui o fluxograma para essa determinada tarefa, chupar uma bala. Este aqui é o nosso algoritmo e nós estamos representando ele com o fluxograma. Então eu tenho aqui no fluxograma elementos visuais, tá bom? Eu estou usando apenas dois elementos para descrever este algoritmo, né, que é para chupar uma bala, mas se você observar aqui na direita, nós temos outros elementos, tá certo? Que eu vou comentar rapidamente sobre eles. Para descrever esse aqui, nós estamos usando apenas dois. Então, início, pegar a bala, retirar da embalagem, colocar a bala na boca, jogar a embalagem fora e fim. Acabou então o nosso algoritmo, né? E isso aí o programador iria pegar, esses elementos iria facilitar o programador ter um determinado entendimento que é para fazer, e aí ele ia desenvolver a rotina. Então aqui nós temos alguns elementos dos fluxogramas. O fluxograma é uma técnica que existem muito mais elementos do que eu coloquei aqui. Eu coloquei os principais, só para você ter uma ideia de como se fazia, né, para descrever o algoritmo usando o fluxograma. Algumas pessoas talvez ainda usem essa técnica, mas caiu em desuso. Esse primeiro elemento é chamado de terminal. Nós usamos esse elemento para indicar o início e o fim do algoritmo. Está aqui, início e fim. Aparentemente pode ser desnecessário, né, já que é muito fácil ver onde começa e onde termina. Mas normalmente algoritmos mais complexos ele não tem apenas esse sentido aqui, de cima para baixo. Às vezes ele vem, vai para o lado, sobe, desce, existem outros elementos e às vezes até confunde o programador visualmente. Então, para evitar isso, o programador já bate o olho. Bom, o algoritmo começa aqui, termina aqui e ele já sabe então que o que está entre esses dois elementos é o escopo, tá certo? Então, o algoritmo descrito com fluxograma ele se torna realmente uma forma visual de mostrar ao programador o que ele deve fazer. Processo, né, representado por esse retângulo, representa aí o processamento das rotinas a serem desenvolvidas, foi o que nós usamos aqui para descrever, né, o algoritmo. Temos esse outro elemento aqui, que é o de leitura, que indica a entrada de dados através de teclado. Este outro elemento, que é a escrita, né, é aquele elemento que é usado para descrever quando uma mensagem tem que ser impressa na tela, quando algo tem que ser impresso na tela. Então, coloca-se esse elemento. Temos este outro aqui elemento, que indica a decisão, mais ou menos do que nós vimos ainda há pouco, né, com os conectivos C e então, lá no estudo das proposições. Então, quando nós encontramos a necessidade de usar uma estrutura de decisão, onde o valor pode ser verdadeiro ou falso, né, indica que pode haver um desvio, ou para um lado ou para o outro, usa-se esse elemento aqui para construir o fluxograma. Temos aqui a setinha que indica a direção, né, do fluxo que o programa deve tomar. Essa setinha aqui, elas estão diferentes, aqui ela está mais encorpada, né, mas essa aqui é a setinha. E nesse caso, como é uma rotina bem simples, nós usamos apenas o sentido de cima para baixo, tá certo? Vamos usando a setinha de fluxo. Lembrando que ela poderia desviar para a esquerda, para a direita, poderia subir, poderia descer. Se você fizer uma pesquisa na internet, você pode encontrar exemplos de algoritmos de fluxogramas bem mais complexos. Mas isso aqui é apenas para você ter uma noção do que é um fluxograma.